essa moça que fez o concurso foi reprovada. Gilza, a senhora comentou que quando foi convidada pela professora Leda, falou com ela que não saberia tanto, não pela professora Leda, mas ou foi pela professora Leda ou foi pela secretaria, não saberia falar sobre, mas fazer. Esse seu perfil profissional, de ir no prático, de isolar aquilo ali e buscar algo a mais, a senhora atribui a sua experiência católica em ambientes católicos? Realmente eu queria mesmo falar disso. Eu tive um treinamento, eu era militante de Ação Católica. Eu comecei a ser militante de Ação Católica, isso perpassa essa história toda. Eu comecei a ser militante de Ação Católica, é engraçado, eu não me esqueci de dizer, eu com 9 anos de idade, eu era secretária de um grupo de Ação Católica e fazia ata, eu era secretária e eu fazia ata. Bom, mas isso é outra história. Na verdade, a Ação Católica criada por João 23, que é outra história em relação a essa anterior, que era o homem dentro do meio, fermentando o meio, etc. Eu fui militante desta organização, eu acho que desde que eu tinha o quê? Uns 16 para 17 anos, e aí, bom, ficou toda a vida. Então, eu tinha um treinamento que se chamava Ver, Julgar e Agir, que era um treinamento de um método do Ver, Julgar e Agir. O que era isso? A gente aprendeu a fazer diagnóstico de uma realidade. Desse diagnóstico, a gente analisar face, no caso, à luz do Evangelho, dos princípios cristãos, etc., e traçar planejamentos para atuar nessa mesma realidade. Isso eu fiz frequentemente, eu fiz enquanto era Juventude Estudantil Católica, que era o pessoal do secundário, eu cheguei a ser dirigente deles, não sei o quê, eu fiz na JUC, e fiz numa coisa que é engraçada, que era a Juventude Independente Católica, que eram as mulheres que deviam ser as burguesas que eu não era, porque eu nem tinha dinheiro para ser, mas era a Juventude Independente Católica que trabalhava nas várias paróquias da cidade. Então, eu participei dos 3 ramos da Ação Católica, né? Tinha mais 2, um era industrial e o joque, e outro era jaque da agricultura, mas desses 3 eu participei e eu fui, realmente, todos nós fomos treinados a saber enxergar, diagnosticar, ter uma visão da realidade. Houve muito tempo que palavras-chave da vida da gente eram consciência e realidade. Você tinha essas 2 palavras-chave, consciência, ter consciência, né? Ter consciência da realidade, viver a realidade e tentar transformar a realidade. É evidente que entram todas as ingenuidades nisso, não sei o quê, mas foi uma luta muito grande, muita coisa eu acho que, né, muitas pessoas foram atingidas, muitas pessoas não foram, tudo isso. Mas, para mim, isso foi um treinamento para minha vida de educação, porque para você trabalhar em educação, você realmente precisa pesquisar, você precisa enxergar como é que está para ver como é que vai ficar. Quer dizer, você enxerga, não está bem por isso, você tem uma teoria atrás, né, que você vai ver. É engraçado como aos poucos a gente foi se assenhoreando das ideias de Piaget. Está entendendo? Se você me perguntar qual era o teórico, a gente não sabia, mas aos poucos hoje eu vejo que era Piaget. A gente não podia ler Piaget. 57 foi o primeiro livro de Piaget traduzido, em 57, que era Psicologia da Inteligência, dificílima. Mas ele tinha alguns livros muito mais fáceis que começaram a chegar. Então, nós começamos a ler aquilo, as pessoas começaram a traduzir aquilo para a gente, discutindo, houve muita interlocução. Então, era Piaget. Depois eu descobri que o meu tipo de trabalho parecia com o que Rogers dizia que era, aquela história da não diretividade. Eu sempre fui assim, muito não diretiva, está por baixo de tudo que eu estou dizendo, né? Essas eram. Mas isso aí era o referencial que eu usava, porque eu tinha aprendido que eu tinha que ver, que ter um referencial e que tinha que traçar planos de ação para a gente chegar a algum lugar.
Isso aí realmente está muito ligado. Foi muito tempo e as pessoas que trabalharam na Ação Católica se reconhecem onde estão. Às vezes, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, não sei onde, tem uma coisa que a gente sabe que passou pela, entendeu? Por essa marca. Professora, a senhora desenvolveu muitos projetos na área de supervisão. Fala um pouquinho desses projetos. Deixa eu pensar um pouco. Olha, eu não sei se é isso que você está querendo saber, mas enquanto o pessoal estava aí estudando, a gente queria que o pessoal, para ir para o estágio, por exemplo, fosse conhecer a realidade do estágio e planejasse alguma coisa para aplicar no estágio. Mas, fora disso, eu fiz muito trabalho assim, a história da supervisão da Bahia. Então, eu tinha um projeto de pesquisa que trabalhei com ele, com Nilce e Jandira, e fizemos um levantamento do que foi a supervisão na cidade de Salvador, indo para o estado, indo para o interior do estado, né? Em que época é isso, professora? Isso nós fizemos em mais ou menos 78, por aí assim, 78, 79. Depois disso, eu tive um outro projeto de pesquisa no São Francisco. Eu queria saber como é que como é que se aprende fora do sistema escolar. E peguei analfabetos de mais de 30 anos, de Casa Nova e Centro-Sé, na época em que a barragem estava sendo construída. E com eles eu descobri um monte de coisa, porque eles sabiam muita coisa e nunca tinham passado pelo sistema escolar. Como é que era a aprendizagem deles? Inclusive, tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer a vocês. Eu descobri um cara que fez um sistema de aritmética. Sistema. Mas é sistema mesmo, porque era uma coisa fechada. Vou explicar como. Primeiro ele tinha uma barca daquelas, né? Mas depois ele não pôde mais manter a barca, teve um armazém. Então, ele vendia óleo, fumo, não sei o que, não sei o que. Mas ele era analfabeto e ele não sabia marcar, né? Aí marcava assim com uns traços. Mas isso ficava muito difícil. Então, ele inventou 4 algarismos. Continuou um sendo o traço, o outro era um 0, o outro era um H e o outro era um 8 deitado. Com esses 4 algarismos, ele colocava a unidade era numa linha de baixo, a dezena era na segunda linha, a centena era na terceira linha. E depois, dona menina, quando começou a ter muito dinheiro, eu botei a 4ª linha para botar 1 milhão. Tinha as posições, né? Ele colocava nas posições. E aí ele me propôs fazer uma conta das coisas que ele vendia. Eu vendia 8 latas de óleo, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiz e ele fez. E eu disse, o resultado é tal. Ele fez, não é não, dona menina, é qual. E eu nunca erro. Nessa coisa eu nunca erro. A senhora deve ter errado, eu tinha errado mesmo. Quando eu fui a fazer, eu tinha errado. Aquela coisa de 3 vezes 5, 15, eu botei 3 vezes 5, 8, sabe como é? Eu fiz uma... mas essas coisas, como é que ele aprendeu a fazer isso? E então, conversar com o seu Janjão, para saber como foi que ele aprendeu a fazer isso, como foi que ele foi colocando, né, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, até chegar a essa coisa toda. Eu levei uns 3 anos com esse projeto, indo todos os feriadões, Carnaval, Semana Santa, não sei o que, eu ia para lá. E ficava nas pensões homéricas, eu ficava nos lugares mais engraçados. E tem um material muito interessante, eu já estou quase pronto para publicar, um material muito interessante do São Francisco. Outra coisa que eu fiz foram as escolas de classe multisseriada, porque eu tinha uma curiosidade. As escolas de classe multisseriada foram aquelas onde eu estudei. Continuei conhecendo outras
E aí eu resolvi, as meninas aderiram. Então, dessa vez, não somente a Odile, ou não somente Jandira e Nilza, mas a Odile Angelim também, Bela Serpa, e mais uma outra. Bom, nós resolvemos fazer. E fizemos o projeto, escolhemos, por umas razões lá, né? Escolhemos 32 escolas situadas, aliás, escolhemos escolas situadas em 32 municípios. Seria uma municipal, uma estadual, uma particular. Lá nós vimos que não tinha, embora os documentos dissessem que havia, mas nós não vimos que só havia municipal ou particular. E nós começamos a visitar, levamos um ano inteiro caminhando para esses 32 municípios e descobrimos coisas muito interessantes. Descobrimos professoras que eram horríveis, né? Uma menina, por exemplo, que estava na escola, estava aprendendo pré-história na escola normal e que chegava na sala de aula e ensinava os bichinhos tudo de pré-história, e dizia que é pleistoceno, mas não sei o quê, entendeu? Mas também encontramos professora leiga com 3 anos de aprendizagem, 3 anos de escolaridade, dizendo assim, eu ensinava desse jeito, mas depois eu comecei a refletir que não estava dando certo, porque os meninos não estavam aprendendo isso e aquilo. Aí eu comecei a fazer assim. Também achei que não era bom. Ela mudou 4 vezes. Agora eu estou fazendo assim, estou começando a pensar se é assim mesmo. Mas eu acho que ele agora está melhor, porque eles estão fazendo isso. Quer dizer, era uma pessoa que refletia, ela era o professor reflexivo, que Chon fala a vida inteira, né? O professor reflexivo, Paulo Freire diz ação, reflexão, ação. Estava lá uma mulher de 38 anos, quase 40, sem escolaridade, a não ser até o 3º ano primário, que aprendeu não sei com quem também, e que dizia, não, esses meninos não estão aprendendo porque eu estou fazendo assim, estou fazendo errado, vamos fazer desse jeito. Então, nós descobrimos coisas muito bonitas, muito bonitas. E isso aí eu tenho um livrinho publicado,